Nunca imaginei que o silêncio de um velório pudesse doer mais do que o som de um caixão sendo fechado. Mas naquele dia, quando olhei para as bancas vazias e percebi que meus filhos não viriam, senti algo dentro de mim quebrar de vez. O pastor falava. O vento soprava e eu só pensava em como Ricardo teria odiado ver tanto desrespeito. Ele, que sempre acreditou na importância da família unida. O salão estava frio e o cheiro de flores murchas misturava-se com o perfume antigo do terno de Ricardo. Tudo parecia um retrato da solidão. As palavras do pastor ecoavam, mas minha mente vagava entre lembranças de um amor construído com sacrifício e filhos que se perderam entre o ego e a indiferença. Eu me lembro de ter olhado o relógio, como se esperar mais alguns minutos pudesse mudar o destino. Mas não mudou. Nenhum deles apareceu. E naquele instante, compreendi que o amor de mãe tem limites, e que o respeito, quando morre, leva junto a admiração. Foi ali, diante do caixão do homem que me ensinou sobre dignidade, que uma semente começou a brotar dentro de mim, a semente da decisão que mudaria tudo. Não por vingança, mas por justiça. Nunca pensei que um dia eu estaria ali, diante do caixão do homem com quem compartilhei toda a minha vida, completamente sozinha. O som do vento batendo nas portas da capela era a única coisa que preenchia o vazio das bancas. Nenhum dos meus filhos apareceu. Alex alegou compromissos de trabalho. Mariana preferiu uma viagem que já estava marcada. Mas como se marca a ausência num momento assim? O vazio diante de mim era mais que físico. Era o retrato da distância que eles mesmos construíram com o tempo. O funcionário da funerária evitava me encarar. Ele parecia desconfortável, talvez sem saber o que dizer a uma viúva que enterra não apenas o marido, mas também a ilusão de uma família unida. Quando me perguntou se queria esperar mais alguns minutos, eu apenas balancei a cabeça. Ricardo odiava atrasos. E, por ironia, nem para seu último compromisso, seus filhos chegaram a tempo. Aquelas flores brancas sobre o caixão cheiravam a despedida, mas também a decepção. Enquanto o pastor falava, suas palavras se perdiam no eco frio das paredes. Não havia aplausos, nem lágrimas além das minhas. Aquele homem, que havia dedicado a vida aos outros, agora partia em silêncio. O som dos meus próprios passos soava alto demais quando me aproximei para o último adeus. Coloquei minha mão sobre o caixão e senti o gelo do metal me atravessar. Foi ali que percebi que a solidão não é a ausência de pessoas, é a presença de quem não se importa. Quando o caixão desceu à terra, senti como se uma parte de mim também fosse enterrada. Mas outra parte, aquela que ainda carregava a força de Ricardo, começou a despertar. O céu estava cinzento, e o vento parecia querer me abraçar, como se o próprio universo quisesse me consolar. Eu respirei fundo, tentando aceitar que o amor que demos nem sempre volta do mesmo jeito. Às vezes, ele se transforma em lição. Enquanto o pastor encerrava a cerimônia, olhei novamente para as bancas vazias. Lembrei das vezes em que Ricardo dizia: "Um dia, Rosa, o caráter se revela nas ausências." E ele estava certo. Ali, na solidão daquele funeral, entendi que o respeito não se cobra, ele se cultiva. E se não for semeado em vida, não floresce nem na morte. Saí do cemitério com passos lentos, segurando a bolsa contra o peito, como se pudesse proteger o pouco que me restava, a memória dele e a dignidade que ainda insistia em permanecer. Atrás de mim, o coveiro recolhia as flores que o vento derrubava. Aquelas pétalas espalhadas no chão pareciam fragmentos da minha história, uma vida inteira dedicada à família, agora reduzida ao eco dos meus próprios pensamentos. No caminho de volta para casa, o silêncio dentro do carro era ensurdecedor, o rádio desligado, o olhar fixo na estrada e uma pergunta martelando na mente: em que momento o amor se tornou descuido? Não encontrei resposta, mas percebi que aquele vazio dentro de mim estava prestes a se transformar em algo diferente. Eu só não sabia ainda, mas o luto, às vezes, é o início de uma nova coragem. Voltar para casa foi como atravessar um deserto. A porta rangendo quando girei a chave, o cheiro do café que Ricardo sempre preparava pela manhã ainda pairando no ar,
Tudo parecia igual, mas nada era o mesmo. O relógio na parede marcava o tempo, mas dentro de mim o tempo havia parado. A sala parecia maior, o sofá mais frio, o eco dos meus passos mais alto. O silêncio não era ausência de som, era presença de dor. Passei a mão pelos objetos dele. O chapéu pendurado no cabide, o jornal dobrado sobre a poltrona, o casaco que ele jurava não precisar, mas que usava todas as noites frias. Era como se cada coisa tivesse sua própria lembrança embutida, pronta para me puxar de volta ao passado. Peguei o porta-retrato sobre o aparador, aquela foto de nós dois no aniversário de bodas, e um nó subiu pela garganta. Senti o peso da saudade, denso como o próprio ar. Abri uma garrafa de vinho, a mesma que guardávamos para ocasiões especiais. Ricardo sempre dizia que o vinho bom só fazia sentido se houvesse companhia. Naquela noite, tomei a primeira taça sozinha, sem brindar, sem conversa, sem música. O sabor, antes doce, agora tinha gosto de despedida. A cada gole parecia que eu tentava engolir o silêncio, como se pudesse dissolver a dor em goles pequenos. Sentei-me na poltrona dele e fechei os olhos. O som distante da chuva batendo na janela me embalava numa mistura de consolo e desespero. A casa estava cheia de lembranças, mas vazia de vida. Me peguei falando sozinha, chamando o nome dele como se o eco pudesse me responder. Ricardo. A palavra se perdeu no ar, e pela primeira vez compreendi o que é o verdadeiro luto. Quando o outro ainda está em tudo, menos em presença. Os dias seguintes foram uma sucessão de rotinas sem sentido. O café esfria na xícara, o rádio toca músicas que não quero ouvir, e a cama parece maior do que o quarto. Às vezes, me pego conversando com ele em pensamento, pedindo conselhos que não virão mais. E no fundo, sinto raiva, não dele, mas de mim mesma, por ter criado filhos tão ausentes, por ter acreditado que o amor de mãe era suficiente para ensinar gratidão. O telefone toca de vez em quando. São vizinhos, conhecidos, gente oferecendo condolências tardias. Mas nenhuma ligação vem de quem mais deveria estar do outro lado da linha. O luto, descobri, não é só pela morte do marido, é pela morte da presença, do cuidado, do vínculo que deveria existir e não existe mais. É uma solidão que não se resolve com companhia. É uma ferida que o tempo não fecha, apenas disfarça. Certa noite, sentei à mesa de jantar, com 2 pratos postos por instinto. O reflexo das velas dançava sobre o cristal, e percebi que a cadeira de Ricardo continuava ali, intocada. Foi nesse instante que entendi. O silêncio é o espelho daquilo que perdemos. Mas também, talvez, o espaço onde novas decisões começam a ser gestadas. Eu só não sabia ainda. O que estava prestes a descobrir mudaria tudo. Foi numa madrugada qualquer, dessas em que o sono foge e o pensamento insiste em correr solto, que cometi o erro de abrir o celular. Eu só queria me distrair, olhar o mundo lá fora, sem sair do meu quarto vazio. Entrei nas redes sociais e, em questão de segundos, a tela se transformou em um espelho cruel. Lá estava Mariana, minha filha, sorrindo em um iate, taça de champanhe na mão, enquanto o mar ao fundo cintilava sob o sol. A legenda dizia: "A vida é curta, viva-o agora." Eu li e senti o peito apertar. Continuei rolando a tela, meio anestesiada, e encontrei Alex em uma foto elegante, num jantar de negócios. Gravata impecável, sorriso de vitória, um brinde com parceiros estrangeiros. A legenda dele? Conquistas não esperam. O contraste me atravessou como uma faca. Enquanto eu me despedia do homem que os criou, eles celebravam conquistas que pareciam mais importantes que a memória do próprio pai. Foi ali que percebi. O luto não tinha roubado apenas Ricardo de mim, mas também a noção de humanidade dos meus filhos. Desliguei o celular com as mãos trêmulas. O reflexo da tela apagada mostrava meu rosto cansado, inchado de chorar, mas o que mais doía era a clareza. Não havia desculpa que coubesse naquilo. Eu sempre os ensinei que a família vem antes de tudo. Ricardo repetia isso como um mantra,
E, no entanto, o que eles escolheram foi a aparência, o mundo das fotos perfeitas, das legendas ensaiadas, das emoções descartáveis. Senti uma raiva serena, daquelas que não gritam, mas queimam por dentro. Não chorei dessa vez. Apenas fechei os olhos e deixei o silêncio me responder. O que vi naquela tela não era apenas descuido, era desrespeito. Um tipo de abandono que não pede perdão, porque sequer reconhece a culpa. E pela primeira vez, percebi que a dor tinha mudado de tom. Já não era só saudade, era o início de uma decisão. Levantei da poltrona, fui até o quarto de Ricardo e peguei sua velha caneta dourada. A mesma com que ele assinou tantos documentos, testamentos, contratos. Toquei o metal frio e senti uma presença. Era como se ele, de alguma forma, me dissesse: Rosa, é hora de agir. Pela primeira vez desde o funeral, um sentimento de força começou a despontar no meio da dor. A madrugada passou devagar, e cada clique do relógio parecia marcar o nascimento de uma nova Rosa, menos passiva, mais lúcida. Eu já não queria justiça divina, nem consolo humano. Queria apenas colocar as coisas no lugar. E, no fundo, eu sabia que o que estava por vir seria difícil, mas necessário. Fechei o celular, apaguei as luzes e fui dormir. Mas antes de adormecer, sussurrei para o escuro. Ricardo, eu entendi. Porque havia chegado o momento de agir não com o coração ferido, mas com a consciência desperta. O amor, afinal, também precisa saber se proteger. Na manhã seguinte, o sol entrou pela janela como se quisesse me acordar para algo novo. Eu me levantei devagar. Fiz café como sempre, mas dessa vez sem pressa. Como quem sabe que está prestes a dar um passo que não tem volta. O aroma forte do café misturava-se com o perfume antigo de Ricardo, ainda preso nas cortinas. Sentei à mesa com a caneca entre as mãos e respirei fundo. A dor ainda estava ali, mas algo havia mudado. Ela tinha virado clareza. Eu sabia exatamente o que precisava fazer. Peguei o telefone e disquei o número do advogado Martínez. A voz dele, sempre calma e protocolar, pareceu mais acolhedora naquele momento. Dona Rosa, meus sentimentos pela sua perda. Agradeci, e antes que ele dissesse mais, fui direta. Martínez, quero modificar o testamento. Do outro lado, silêncio. Ele hesitou por alguns segundos, talvez surpreso. A senhora tem certeza? Absoluta, respondi. Eu não tremia. Não era impulso. Era justiça. Expliquei tudo. Que os filhos haviam se distanciado, que nem ao funeral compareceram, que já não havia vínculo além do sobrenome. Contei também sobre Daniel, o neto, aquele que ainda me visitava, que perguntava se eu estava comendo bem, que me escutava falar de Ricardo sem mudar de assunto. Quero deixar tudo para ele, concluí. Martínez respirou fundo e respondeu. É uma decisão forte, mas justa. E pela primeira vez em muito tempo, ouvi aquela palavra e me reconheci nela. Fechei os olhos e lembrei do dia em que Ricardo me disse: Rosa, a herança mais valiosa é o caráter. Pois era isso que eu via em Daniel, o reflexo do avô. E talvez fosse essa a forma de garantir que o legado de Ricardo não se perdesse nas mãos de quem só via valor em cifras. Não se tratava de dinheiro, mas de coerência, de ensinar, ainda que tarde, que amor sem respeito não merece recompensa. Enquanto Martínez anotava as instruções, olhei para a estante cheia de fotos antigas. Cada moldura contava uma história, cada rosto guardava uma escolha. Senti vontade de chorar, mas não de tristeza. Era alívio. Eu estava, enfim, retomando o controle da minha própria história. A viúva enlutada começava a dar lugar à mulher que entende o valor do próprio nome. Quando desliguei o telefone, a casa pareceu respirar junto comigo. Abri as janelas, deixei o ar entrar e senti uma leveza nova. O vento balançava as cortinas como se Ricardo me aplaudisse em silêncio. Peguei um caderno e escrevi, com a caneta dourada dele. Hoje, finalmente, fiz o que o amor calado de uma vida inteira me ensinou: agir com dignidade. Naquele instante, não havia arrependimento. Apenas a certeza serena de que o amor também precisa saber dizer basta. E embora eu não soubesse o que viria depois, algo me dizia que aquele gesto seria o início de uma nova fase.
não de vingança, mas de libertação. E foi exatamente isso que senti quando assinei o documento. Um renascimento silencioso. Daniel chegou naquela tarde sem avisar, como sempre fazia. O som leve da campainha soou diferente. Não havia cobrança nem pressa, apenas presença. Quando abri a porta e vi aquele sorriso tímido, senti uma paz que há tempos não sentia. Ele trazia uma sacola com pão fresco e frutas, dizendo que a avó não podia viver só de café e lembrança. Sorri e naquele gesto simples percebi algo profundo. Ele carregava a essência do avô, a bondade natural que não se aprende em livros. Enquanto ele falava, seus olhos passeavam pela casa, notando cada detalhe. A senhora ainda não tirou o paletó do vovô do cabide, comentou com cuidado, como quem entende a dor sem precisar nomeá-la. Senti o peito apertar, mas também um conforto discreto. Daniel não tentava me distrair. Ele me respeitava no luto. E talvez fosse isso que o tornava diferente. Ele sabia ouvir o silêncio, algo que nem Alex nem Mariana jamais aprenderam. Passamos a tarde juntos, ele consertou a torneira da cozinha, trocou uma lâmpada e me fez rir com suas histórias da faculdade. Enquanto falava, gesticulava do mesmo jeito que Ricardo. Aquela calma de quem não tem pressa para provar nada. Eu o observava em silêncio, e cada movimento parecia um lembrete de que o amor verdadeiro atravessa gerações, mesmo quando o sangue da herança tenta apagá-lo. Antes de ir embora, ele me deu um abraço longo. Foi um daqueles abraços que não precisam de palavras, que dizem tudo o que o coração quer gritar. A senhora sabe que pode contar comigo para tudo, né, vó? Disse ele. Assenti, mas por dentro senti uma mistura de orgulho e dor, porque era justamente por isso que eu havia tomado minha decisão. Daniel não esperava nada, e por isso merecia tudo. Depois que ele saiu, sentei na varanda e fiquei olhando o jardim de Ricardo. O mesmo jardim que ele cuidava com tanto zelo. As flores estavam firmes, mesmo após tantos dias de chuva, e foi impossível não pensar em como Daniel era como aquelas plantas, resistente, autêntico, com raízes profundas. O tipo de alma que floresce mesmo sem reconhecimento. Enquanto o sol se punha, me peguei pensando em como as gerações se revelam nas escolhas pequenas. Meus filhos tinham o brilho do sucesso, mas Daniel tinha o brilho da alma. E talvez fosse isso que o mundo precisasse reaprender. O valor das coisas simples, o poder de um gesto sincero, o peso de uma palavra dita com coração. Naquela noite, antes de dormir, olhei para a foto de Ricardo e sussurrei. Você ia gostar de ver o que nosso neto se tornou. E por um instante, juro que senti uma brisa leve atravessar o quarto, como se ele respondesse com aquele mesmo sorriso sereno de sempre. A vida, afinal, ainda sabia surpreender, e a verdadeira herança, eu começava a entender, não estava nas mãos, mas no espírito. 2 dias depois, o telefone tocou com aquele toque curto e impaciente que eu já reconhecia de longe. Era Mariana. A voz dela vinha firme, mas carregada de algo que soava mais como orgulho ferido do que tristeza. Mãe, fiquei sabendo do testamento. Isso é algum tipo de punição? Respirei fundo antes de responder. Havia um tempo em que eu me apressaria em explicar, justificar, amenizar. Mas aquele tempo tinha ficado no cemitério com Ricardo. Não, Mariana, é consequência. Do outro lado, o silêncio durou alguns segundos. Depois vieram as palavras cortantes, como lâminas. O senhor Martínez me ligou. Eu não acredito que a senhora teve coragem de fazer isso. O papai teria vergonha. Fechei os olhos, controlando a raiva que subia como fogo. Não, minha filha, respondi com calma. Seu pai teria vergonha, sim, mas não de mim. Vergonha de ver o que vocês se tornaram. Ela tentou retrucar, mas a voz falhou. Por um instante, senti pena. Não da mulher que falava comigo, mas da menina que um dia me olhava com admiração e agora me via como inimiga. Mariana apareceu na minha casa naquela tarde, de salto alto e perfume caro, tentando transformar o orgulho em escudo. Entrou sem pedir licença, como quem reivindica um território. A senhora está magoada e está confundindo amor com vingança.
Cruzei os braços e encarei seus olhos, aqueles mesmos olhos que um dia choraram no meu colo quando o primeiro amor terminou. Não, Mariana. Eu aprendi que o amor não é aceitar tudo calada. É saber quando dizer chega. Ela tentou se justificar, falando de trabalho, de compromissos, de como a vida é corrida. E eu, que já cansei de desculpas, apenas escutei. Você não estava ocupada, filha, interrompi com firmeza. Você estava ausente, e o problema de quem está ausente é que acha que pode aparecer depois e encontrar tudo como deixou. Ela desviou o olhar, e por um segundo o brilho arrogante se desfez. Havia culpa ali, escondida atrás do batom caro. Eu sinto muito, mãe, ela disse, mas o tom não tinha peso. Era mais uma tentativa de conter as consequências do que de entender a dor. Não é luto o que você sente, Mariana, respondi. É ego ferido. Você não lamenta o que perdeu. Lamenta não ter o controle. E ao dizer isso percebi que algo dentro de mim se libertava. Eu, que durante anos temi ser dura demais, finalmente entendi que firmeza também é forma de amor. Ela chorou, talvez pela primeira vez em muito tempo, e eu não chorei com ela. Apenas coloquei a mão em seu ombro e disse: Filha, o testamento pode ser alterado, mas o caráter não. E é isso que estou tentando salvar. Mariana saiu sem dizer adeus. Ficou um perfume caro no ar e um silêncio denso na sala. Mas, pela primeira vez, aquele silêncio não doeu. Ele soava como vitória. Não sobre ela, mas sobre a culpa que me acompanhou por anos. Naquela noite, sentei no sofá e percebi que a solidão já não pesava do mesmo jeito. Porque quando você finalmente se posiciona, a dor se transforma em força. E foi com essa força que me preparei para o que viria a seguir. O confronto que faltava. Alex sempre foi o mais racional dos dois. Cresceu acreditando que podia resolver tudo com números, contratos e planilhas. Quando soube da alteração no testamento, não reagiu com emoção, mas com estratégia. Ligou marcando um almoço para conversar. Eu aceitei, já imaginando que não seria uma conversa, mas uma negociação. Cheguei ao restaurante e ele já estava lá, com a camisa engomada e o celular sobre a mesa, como se aquele pequeno aparelho fosse a bússola de sua vida. Eu entendo sua dor, mãe, começou ele, com aquele tom ensaiado de quem já se preparou para vencer uma discussão. Mas o que a senhora fez é irracional. Daniel é um bom rapaz, mas não tem maturidade para administrar uma herança desse tamanho. Eu o ouvi em silêncio, observando as mãos dele gesticulando com precisão. Era o mesmo movimento de quando criança tentava me convencer a comprar algo que não precisava. Só que agora, o pedido tinha outro peso. Era ganância disfarçada de preocupação. Esperei ele terminar o discurso. Então, com calma, peguei o guardanapo, dobrei sobre o colo e disse: Alex, você está confundindo inteligência com sensibilidade. São coisas diferentes. O que falta em você não é capacidade, é coração. Ele respirou fundo, irritado. Eu sempre cuidei dos negócios da família. Sempre trouxe estabilidade. E eu, olhando direto em seus olhos, respondi: estabilidade sem presença não constrói família. Você esteve em todas as reuniões, mas ausente em todos os jantares. O silêncio que se seguiu foi pesado. Ele baixou o olhar e por um instante vi o menino que um dia chorou de medo no meu colo, dizendo que não queria decepcionar o pai. Você acha que eu não sinto, mãe? Perguntou. Acho que você sente, mas esqueceu como demonstrar, respondi. Aquelas palavras o atingiram mais fundo do que eu esperava. Ele mexeu no copo de água, tentando disfarçar o tremor nas mãos. Então é definitivo? Perguntou num último esforço. Sim, Alex, é definitivo. E não por vingança, por justiça. Eu te dei tudo o que podia. Tempo, amor, oportunidades. Agora preciso dar algo a quem ainda sabe o valor de uma visita sem interesse. Ele me olhou sem raiva dessa vez, apenas com uma tristeza contida. O pai teria feito o mesmo? Perguntou. E eu respondi firme. Seu pai não precisaria, porque ele nunca teria sido esquecido. Quando me levantei para ir embora, ele não tentou me impedir. Ficou sentado,
olhando o nada, talvez revendo cada ausência. No caminho de volta para casa, senti o coração apertado, mas não arrependido, porque às vezes amar é também ensinar limites, mesmo que seja tarde. Cheguei em casa, tirei os sapatos e sentei na varanda. O céu estava limpo e pela primeira vez em muito tempo respirei sem peso. Eu sabia que, de certa forma, Ricardo estaria orgulhoso. E que cada escolha, por mais dura que fosse, estava me conduzindo para algo maior. A libertação emocional que eu sempre temi enfrentar. Nos dias que se seguiram, algo dentro de mim começou a mudar. O mesmo silêncio que antes me sufocava, agora me parecia um abrigo. Passei a andar pela casa sem sentir aquele peso constante no peito. O luto ainda morava ali, mas já não mandava em mim. Percebi que a dor também cansa, e quando ela se esgota, o que sobra é espaço. Espaço para respirar, pensar e, principalmente, se reconstruir. Pela primeira vez em meses, o ar que entrava pelos meus pulmões parecia leve. Comecei a cuidar do jardim de Ricardo, aquele que ele amava tanto. No início, minhas mãos tremiam ao tocar nas ferramentas, mas pouco a pouco fui lembrando o prazer que ele sentia em ver as flores desabrochando. As roseiras estavam cheias de espinhos, mas ainda vivas, e essa imagem dizia tudo. A cada muda que eu podava, sentia como se estivesse aparando o excesso dentro de mim. O passado continuava lá, mas já não me dominava. Certo dia, sentei na varanda e observei as primeiras borboletas voltando. Havia uma beleza nova em tudo que antes me lembrava dor. E foi então que entendi. O luto não é o fim. É o processo de se reconciliar com o inevitável. Ricardo se foi, mas deixou uma herança invisível. A força de seguir com dignidade. E essa herança, diferente das outras, ninguém poderia me tirar. Passei a cozinhar novamente, ouvir as músicas que ele gostava, arrumar a casa sem lágrimas nos olhos. Descobri que a liberdade, às vezes, se disfarça de solidão até que a gente aprenda a enxergá-la. Não era sobre esquecer, mas sobre agradecer. A vida havia tirado muito de mim, é verdade, mas também me devolvia uma versão mais inteira. Uma mulher que não precisava mais de aprovação para existir em paz. Os filhos continuavam distantes, e pela primeira vez, isso já não me feria. Cada ausência deles era uma lembrança viva de que eu havia escolhido o caminho certo. Não por orgulho, mas por amor próprio. Porque o amor que se doa sem retorno adoece, e o perdão só é real quando vem acompanhado de limites. Certa noite fechei os olhos e imaginei Ricardo sentado ao meu lado, com aquele sorriso sereno de quem entende tudo sem precisar falar. Você conseguiu, Rosa. Ouvi em pensamento. Aprendeu que a paz também é uma forma de amor. Senti um arrepio leve percorrer meus braços e, sem perceber, sorri. Naquela madrugada, adormeci com a sensação de que o ciclo havia mudado. Não era mais a viúva que chorava no escuro, mas a mulher que reaprendeu a florescer. E enquanto a lua iluminava o jardim, tive a certeza de que, de algum modo, Ricardo ainda estava ali. Não como ausência, mas como luz. Foi numa tarde chuvosa que senti vontade de escrever. O som das gotas batendo no vidro da janela me trouxe uma calma antiga, daquelas que a gente sente quando aceita o que não pode mudar. Peguei papel e caneta, a mesma dourada de Ricardo, e comecei sem planejar. As palavras simplesmente começaram a fluir, como se estivessem esperando há anos por esse momento. Meus filhos, se esta carta algum dia chegar às suas mãos, saibam que escrevo não com raiva, mas com o coração finalmente em paz. Cada linha era um pedaço do que nunca consegui dizer em voz alta. Falei do amor que senti, das noites em claro, das vezes em que me calei para não ferir. Escrevi sobre o vazio que deixaram, sobre as ausências que doeram mais que qualquer palavra dita. O que mais me doeu, anotei, não foi a distância física, mas o abandono emocional. A frieza de quem aprendeu a medir afeto em conveniência. Era duro admitir, mas libertador. Entre uma frase e outra, as lágrimas começaram a cair. Não de tristeza, mas de alívio. Não quero puni-los, quero apenas que entendam, continuei.
A herança não é castigo. É a forma que encontrei de proteger o que o pai de vocês construiu com tanto sacrifício. Daniel representa aquilo que um dia vocês foram, antes que o mundo os tornasse tão ocupados para amar. Ao terminar essa parte, percebi que, de alguma forma, estava me despedindo de uma dor antiga. Parei por um instante, fechei os olhos e lembrei das risadas dos meus filhos ainda pequenos, correndo pelo jardim, brigando por brinquedos, pedindo colo. Onde foi que nos perdemos? Talvez tenha sido no excesso de dar. Talvez eu tenha amado demais e educado de menos. Talvez o amor, quando não tem limites, acabe criando filhos que acreditam que tudo lhes pertence. Continuei escrevendo. Não escrevo para justificar, mas para deixar registrado o que aprendi. O amor sem respeito morre, e a gratidão é o testamento invisível de quem tem alma. A caneta deslizou firme até o ponto final. Ao erguer o papel, senti um peso saindo dos ombros. Era como se eu tivesse devolvido à vida tudo o que guardava em silêncio. Coloquei a carta dentro de uma gaveta, junto com as fotos da família. Não a enviei. E talvez nunca envie. Porque compreendi que há verdades que não precisam ser entregues. Basta serem escritas para que deixem de doer. O papel pode guardar aquilo que o coração já decidiu liberar. Naquela noite, dormi leve. O som da chuva continuava lá fora, embalando o descanso de uma mulher que finalmente entendeu o poder de se perdoar. E no fundo, senti que Ricardo teria se orgulhado de mim, não pela decisão em si, mas pela coragem de transformar mágoa em sabedoria. Na manhã seguinte, Daniel apareceu novamente, com aquele jeito simples e luminoso que parecia clarear até os cantos mais tristes da casa. Trazia nas mãos um bolo de milho que ele mesmo havia feito, orgulhoso de dizer que usou a receita do avô. Achei que a senhora precisava de algo doce para começar o dia, disse sorrindo. E naquele sorriso havia algo que me desarmava completamente. A pureza de quem não faz nada esperando algo em troca. Tomamos café juntos, e ele contou sobre a faculdade, os planos, as dificuldades de conciliar o trabalho com os estudos. Eu o ouvi com atenção, sentindo uma ternura que há muito tempo não sentia por ninguém. Havia em Daniel uma serenidade rara, uma força silenciosa que me lembrava muito Ricardo. Quando terminei de lavar as xícaras, chamei-o para sentar comigo na sala. Eu sabia que era hora de dizer a verdade. Daniel, comecei, segurando suas mãos. Preciso te contar uma coisa importante. Ele franziu o senho preocupado. O que houve, vó? Respirei fundo, tentando encontrar as palavras certas. O testamento foi modificado. Tudo o que era meu e do seu avô agora pertence a você. O silêncio que se fez foi quase sagrado. Daniel ficou imóvel, me olhando como quem não acredita. Mas por quê? Eu não mereço isso, vó. Eu só faço o que qualquer neto faria. Sorri e senti os olhos marejarem. É exatamente por isso, meu querido. Porque você não esperava nada. Porque o amor verdadeiro não se mede em retorno, mas em presença. Você esteve comigo quando ninguém mais esteve. E isso vale mais do que qualquer herança. Ele abaixou a cabeça, visivelmente emocionado. Eu não quero o dinheiro, vó. Só quero que a senhora saiba que não está sozinha. Toquei o rosto dele e senti o mesmo orgulho que Ricardo sentiria. Eu sei, meu bem. E é justamente por isso que você é digno de carregar o legado do seu avô. Não porque o buscou, mas porque o vive. Daniel respirou fundo, enxugou discretamente uma lágrima e respondeu. Prometo que vou honrar isso. Não com luxo, mas com propósito. Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim como uma oração. Quando ele foi embora, o coração batia leve. Fechei a porta e permaneci ali por um instante, olhando o corredor iluminado pelo sol. Senti uma paz profunda. Ricardo, onde quer que estivesse, certamente sorria. O que começou como um gesto de dor, agora se transformava em continuidade. O amor que parecia perdido tinha encontrado um novo caminho. Não no passado, mas no futuro. Naquela tarde, fui até o jardim e encontrei uma borboleta pousada sobre a roseira. Ela abriu as asas devagar, exibindo tons dourados que refletiam a luz do entardecer. Sorri.
Entendi o recado. Algumas bênçãos só se manifestam quando temos coragem de romper com o que fere. Daniel era essa bênção. O renascimento de tudo que um dia pensei ter morrido. A notícia se espalhou rápido. Bastou o advogado protocolar a modificação para que o telefone começasse a tocar sem descanso. Primeiro foi Alex, depois Mariana, ambos com a mesma mistura de incredulidade e indignação. "Mãe, a senhora enlouqueceu?" Foi a primeira frase que ouvi. Eu me mantive calma, ouvindo cada acusação com a serenidade de quem já não precisa se justificar. Eles falavam de injustiça, de humilhação, de direitos. Mas o que realmente estavam sentindo era a perda de controle. Alex tentou negociar. Ofereceu ajuda, propôs revisões, tentou usar o raciocínio lógico como se fosse uma moeda de troca. "A senhora não pode deixar tudo para um garoto inexperiente. Isso não é racional." Respondi apenas: "A razão, Alex, é saber reconhecer quem tem coração. E isso não se aprende em planilha." Do outro lado da linha, silêncio. Depois, um suspiro frustrado. Ele ainda não entendia que aquela decisão não era sobre dinheiro. Era sobre valores. Mariana foi diferente. Ligou chorando, dizendo que eu estava sendo cruel, que ela também sentia falta do pai, que não merecia esse castigo. "Castigo?" perguntei. "Filha, castigo é assistir alguém ser enterrado sozinho e ainda assim postar fotos sorrindo no mesmo dia." As lágrimas dela cessaram e o silêncio que se seguiu foi pesado. Eu não queria feri-la, mas às vezes a verdade é a única forma de cura. Nos dias seguintes, as mensagens começaram a vir em tons diferentes, algumas cheias de raiva, outras tentando apelar para a culpa. Mas eu já não era a mesma. Li todas e respondi apenas uma: "Vocês ainda têm tempo de reconstruir o que deixaram ruir, mas não esperem que eu viva o bastante para continuar sendo ponte." Enviar aquela mensagem foi libertador. Pela primeira vez, eu havia colocado um limite real entre o que me feriu e o que eu escolhia preservar. Daniel, ao contrário, ficou assustado com a repercussão. "Vó, não quero ser motivo de briga na família." Segurei suas mãos e disse: "Meu querido, você não causou nada, só recebeu o que foi plantado. O que vem da verdade sempre incomoda quem vive de aparência." Ele baixou a cabeça em silêncio, mas pude ver em seu olhar a força tranquila de quem entende o peso da responsabilidade que carrega. A casa, que antes ecoava o som da ausência, agora parecia protegida por uma nova energia. O vento que passava pelas janelas soava como um aviso. Eu havia encerrado um ciclo. Nenhuma palavra amarga deles podia mais me atingir. Porque quando uma mulher finalmente se liberta da culpa, ela se torna inatingível. Naquela noite, ao apagar as luzes, olhei para o retrato de família na estante e sussurrei: "Eu fiz o que precisava fazer." A foto seguia ali, intacta, mas algo dentro de mim já não era o mesmo. A mãe que aceitava tudo havia partido com o luto. A mulher que renasceu sabia o valor de sua própria paz. O tempo passou, e o silêncio que se seguiu às discussões começou a ter outro som. Já não era o vazio da ausência, mas o espaço onde algo novo começava a brotar. As mensagens de Alex e Mariana diminuíram, até que um dia cessaram completamente. Eu poderia ter interpretado isso como desprezo, mas preferi ver como pausa. O intervalo necessário para que a consciência fizesse o trabalho que nenhuma conversa conseguiria. Porque há verdades que só germinam no terreno do arrependimento. Certa manhã, recebi uma ligação inesperada. Era Alex. A voz dele estava diferente, mais baixa, sem aquela segurança ensaiada. "Mãe, posso passar aí mais tarde?" Concordei surpresa e passei o dia em um misto de expectativa e cautela. Quando ele chegou, trazia o semblante de quem carregava um peso. Sentou-se no sofá e ficou em silêncio por alguns minutos antes de falar. Eu li a carta que a senhora escreveu pra gente. Senti um frio na espinha. Eu nunca tinha enviado aquela carta. Ele explicou o que havia passado em casa, encontrou o envelope entre as fotos e resolveu abrir. "Doeu ler aquilo", disse, "mas foi a primeira vez que consegui entender o que a senhora sentia."
Aquelas palavras me tocaram mais do que eu podia admitir. Vi nos olhos dele uma sinceridade que há muito tempo eu não via. Não era arrependimento forçado, era o início da compreensão. E esse começo valia mais do que qualquer pedido de perdão. Dias depois, foi Mariana quem ligou. A voz dela estava trêmula, sem o tom arrogante de antes. Mãe, Daniel me procurou. Disse que o que a senhora quer é união, não vingança. A frase dela me emocionou. Era a primeira vez que eu ouvia minha filha reconhecer algo sem se defender. Conversamos por mais de 1 hora, sem gritos, sem acusações. Ela falou das pressões do trabalho, das cobranças, da vida corrida que a engoliu. E entre soluços, confessou: acho que esqueci como se demonstra amor. Depois daquela conversa, desliguei o telefone e chorei, mas dessa vez, não de dor. Chorei de esperança. Percebi que a semente da mudança havia sido lançada, e que mesmo que demorasse a florescer, já estava viva. Porque o verdadeiro perdão não é um evento, é um processo. E ver meus filhos começando a olhar para dentro de si mesmos era mais do que eu esperava. Nos dias que seguiram, Daniel vinha me visitar e contava as novidades. Disse que Alex o tinha procurado para conversar e que Mariana havia começado a ajudar em um projeto social. Eu apenas sorri. Talvez fosse cedo demais para chamar aquilo de reconciliação, mas era um começo. E todo recomeço, mesmo tímido, é uma forma de milagre. Naquele fim de tarde, sentei no jardim e observei as roseiras novamente em flor. Pensei em Ricardo e imaginei o que ele diria se visse tudo aquilo. Talvez sorrisse e repetisse o que dizia nas nossas longas conversas à noite. Nada muda de um dia para o outro, Rosa, mas a semente certa, plantada com amor, sempre encontra o seu tempo. E naquele instante percebi. O tempo da colheita estava começando a chegar. Foi Daniel quem teve a ideia. Chegou numa manhã radiante, o rosto iluminado por aquela mistura de juventude e propósito que me lembrava tanto o olhar de Ricardo quando estava prestes a começar algo importante. Vó, eu quero transformar a cabana do sítio em uma biblioteca comunitária, em homenagem ao vovô. Fiquei sem palavras. Por um instante, vi diante de mim o legado de Ricardo ganhando forma, não em prédios ou bens, mas em conhecimento, partilha e amor. Aquilo me comoveu mais do que qualquer gesto material poderia fazer. A cabana ficava no fundo do terreno, antiga, de madeira escura, cheia de lembranças. Era ali que Ricardo passava as tardes lendo seus livros de filosofia e escrevendo pensamentos em cadernos amarelados. Daniel enxergou naquele espaço esquecido um refúgio para o aprendizado, o mesmo tipo de abrigo que o avô havia construído para ele na infância, entre histórias e conselhos. Quero que outras pessoas sintam o mesmo que eu sentia aqui, vó, que encontrem um lugar de paz e sabedoria. Começamos a planejar tudo juntos. Eu cuidaria da parte financeira e ele da organização prática. Ele fazia esboços, desenhava prateleiras, falava em incluir uma sessão infantil e outra voltada para histórias locais. Cada palavra dele reacendia em mim uma alegria antiga. Enquanto o via sonhar, percebi que a herança que eu havia deixado estava cumprindo um propósito muito maior do que imaginei: transformar dor em legado, egoísmo em doação. No primeiro dia de reforma, entramos na cabana com vassouras, panos e coragem. O cheiro de madeira envelhecida e pó misturava-se com o aroma do café que Daniel havia trazido num bule de alumínio. Enquanto limpávamos, ele encontrou um caderno antigo de Ricardo. Na capa estava escrito: saber é servir. Ficamos em silêncio por um momento, sentindo que aquela frase era mais do que uma lembrança. Era uma direção. Com o tempo, os vizinhos começaram a se interessar. Um ofereceu tintas, outro trouxe livros usados e logo a cabana virou um canteiro de ideias. O riso das crianças, ajudando a organizar as estantes, se misturava ao som das marteladas e dos parafusos sendo apertados. Aquele lugar, antes esquecido, começou a pulsar novamente. E em meio a toda aquela movimentação, eu sentia Ricardo ali, em cada detalhe, em cada gesto de generosidade.
Daniel trabalhava com um entusiasmo contagiante. Às vezes o observava e pensava: é isso o que significa herdar algo com alma. Ele não buscava reconhecimento, buscava impacto. Cada livro colocado em uma prateleira era uma semente plantada na mente de alguém. E aquilo me fazia entender, com mais clareza, que o verdadeiro legado não está no que deixamos, mas no que inspiramos. Ao final daquele mês, a cabana já tinha outra aparência. As janelas foram trocadas, o piso encerado, as paredes pintadas com cores suaves. Na porta, uma pequena placa de madeira. Biblioteca Ricardo Ramírez. O saber é eterno. Ao ler aquilo, minhas mãos tremiam. Senti que um ciclo se fechava. Não o da perda, mas o da transformação. O amor, afinal, havia encontrado sua forma mais bonita: servir aos outros. A notícia da biblioteca se espalhou rápido. Pequena no tamanho, mas enorme no significado, começou a despertar curiosidade na vizinhança e, surpreendentemente, também nos meus filhos. Primeiro foi Mariana quem apareceu. Chegou de surpresa, com um vestido simples, sem maquiagem exagerada, parecendo uma mulher comum, longe da imagem controlada das redes sociais. Quando viu a cabana reformada, ficou em silêncio por um instante. Está lindo, mãe. Daniel fez isso tudo? Havia admiração sincera na voz dela, e um traço de arrependimento escondido entre as palavras. Expliquei que o projeto era ideia dele e que eu apenas tinha apoiado. Mariana passou os dedos sobre as prateleiras, leu algumas dedicatórias dos livros doados e, pela primeira vez em anos, vi um brilho diferente em seus olhos. O brilho de quem começa a enxergar o valor do que antes desprezava. Se o papai visse isso, ele choraria de orgulho, disse, com a voz embargada. E eu apenas respondi: sim, minha filha, e talvez seja por isso que você está aqui hoje. Alguns dias depois, Alex veio. Não avisou, apenas estacionou o carro em frente ao portão e ficou observando de longe por alguns minutos, como se tentasse reunir coragem. Quando entrou, Daniel o cumprimentou com respeito. Oi, tio, quer ver como ficou? Alex assentiu, meio sem jeito. Caminhou pelas prateleiras, passou os dedos pelos livros e parou diante do caderno de anotações de Ricardo, exposto numa pequena vitrine de vidro. Ficou ali, em silêncio. Depois, olhou para mim e disse: ele sempre dizia que queria deixar algo que fizesse diferença. Foi Daniel quem sugeriu. Tio, poderia nos ajudar com a documentação da biblioteca para que o projeto possa se expandir. Alex pareceu surpreso com o convite. Você confiaria isso a mim depois de tudo? Daniel sorriu. Acho que é isso que o vovô faria. E naquele instante, algo se desarmou dentro dele. Vi seus ombros relaxarem, o olhar perder a rigidez. Então tá, respondeu. Vamos fazer isso direito. Com o tempo, Mariana começou a ajudar também, usando suas habilidades com redes sociais para divulgar o projeto. Fez vídeos, criou campanhas, mobilizou amigos e colegas. A biblioteca, que começou com meia dúzia de livros e uma ideia, transformou-se em um ponto de encontro da comunidade. Crianças, idosos, professores, todos vinham, todos pertenciam. E meus filhos, pela primeira vez em anos, trabalhavam juntos sem discutir. Ver aquilo acontecer era como assistir a um milagre cotidiano. O mesmo espaço onde o silêncio antes reinava, agora ecoava risadas, conversas e planos. Eu observava de longe, às vezes fingindo ocupar-me com pequenas tarefas, mas por dentro sentia o coração se reconstruindo. O que começou com perda, agora florescia em propósito. Numa tarde, enquanto o sol se punha atrás das árvores, olhei para os três, Alex, Mariana e Daniel, conversando animadamente no jardim, e senti um nó na garganta. Não precisei dizer nada, apenas agradeci em silêncio. A vida tinha encontrado seu jeito de devolver o que eu achei que estava perdido. E eu sabia. Ricardo, de onde estivesse, sorria com aquele mesmo olhar sereno de quem sempre acreditou que o amor verdadeiro, mesmo machucado, sabe o caminho de volta. Os meses seguintes foram como um sopro de paz depois de uma longa tempestade.
O barulho dos martelos e pincéis deu lugar ao som das conversas, das gargalhadas e até dos silêncios confortáveis, aqueles que só existem quando o coração se reconcilia. Eu observava meus filhos e Daniel trabalhando lado a lado, e era como ver o passado e o futuro costurando, juntos, um novo tecido familiar. Não houve grandes discursos, nem pedidos de perdão dramáticos. A mudança veio mansa, quase imperceptível, como a manhã que chega sem avisar. Alex, sempre tão analítico, começou a demonstrar gestos simples. Trazia café para os voluntários, fazia anotações, ajudava a resolver pequenos problemas. Já não falava de dinheiro, mas de propósito. Mariana, por sua vez, sorria mais. Tinha reencontrado uma leveza que o orgulho havia soterrado. Em uma tarde, enquanto catalogava livros, ela olhou para mim e disse: "Mãe, acho que entendi o que o papai queria dizer quando falava de legado." Não respondi. Apenas segurei sua mão e sorri. Às vezes, o silêncio é a melhor resposta. A biblioteca se tornou um símbolo da nossa cura. Cada livro colocado nas prateleiras parecia costurar uma ferida antiga. As crianças correndo, as vozes ecoando, o cheiro de tinta fresca e café coado, tudo aquilo trazia vida ao que um dia foi vazio. A ausência de Ricardo ainda doía, é claro, mas já não era ferida aberta. Era lembrança serena. Um tipo de presença que não precisa de corpo para existir. Certa noite, ficamos os 4 sentados do lado de fora, observando o céu estrelado. Daniel contava histórias do avô, e cada lembrança sua parecia reacender em Alex e Mariana um sentimento esquecido. "Ele era mesmo assim?" perguntou Alex rindo. "Era", respondi. "E vocês herdaram muito mais dele do que imaginam." Ficamos ali, em silêncio, olhando o céu, e senti que aquele momento valia mais do que qualquer reconciliação falada. Era o amor se refazendo em gestos. Com o tempo, percebi que a vida tem um jeito curioso de devolver o que a gente perde. Não com as mesmas cores, mas com novos significados. O que começou como uma ruptura se transformou em aprendizado. E o que parecia castigo se revelou uma bênção disfarçada, a oportunidade de recomeçar com o coração limpo. Os filhos que antes discutiam por herança, agora discutiam ideias para ampliar o projeto. Falavam de cursos, eventos culturais, programas de leitura. O mesmo sangue que antes parecia frio, agora pulsava em harmonia. E eu, de onde estava, só observava. Não precisava mais interferir. Às vezes, a maior prova de amor é saber sair de cena e deixar que o outro floresça. Naquela noite, quando todos foram embora, permaneci um pouco mais. O vento soprava leve, fazendo as folhas das árvores dançarem sob a luz suave da lua. Fechei os olhos e sussurrei: "Ricardo, acho que conseguimos." E pela primeira vez desde a sua partida, senti um tipo de silêncio diferente, não o da solidão, mas o da paz. O tempo, esse velho escultor da alma, começou a revelar em cada um de nós o resultado do aprendizado. As feridas haviam se transformado em cicatrizes bonitas, aquelas que não escondemos porque contam histórias de superação. Um dia, Mariana me chamou na biblioteca, com um semblante diferente, mais sereno, mais humano. "Mãe", disse ela, "eu pensei muito em tudo. Preciso te pedir desculpas." As palavras vieram sinceras, sem floreios, e foi aí que percebi: o arrependimento verdadeiro não precisa ser longo, precisa ser sentido. Ela continuou, emocionada: "Eu demorei demais para entender o que é amor de verdade. Fiquei tão preocupada em parecer bem que esqueci o que é ser boa. O que a senhora fez me ensinou mais do que anos de psicologia poderiam." Abracei-a forte, sentindo o coração dela bater acelerado contra o meu. "Filha", sussurrei, "o perdão já estava dado antes mesmo de você pedir. Só estava esperando o momento de florescer." Aquelas lágrimas, agora compartilhadas, não eram mais de dor, eram de libertação. Alguns dias depois, foi Alex quem me surpreendeu. Chegou cedo, sem avisar, trazendo uma pasta de documentos e um olhar que misturava humildade e propósito. "Mãe",
Começou. Decidi doar meu carro. Quero criar uma bolsa de estudos em nome do pai, para ajudar jovens da comunidade. Fiquei muda por alguns segundos, comovida. Isso é o que ele chamaria de negócio com alma, disse sorrindo. E Alex respondeu: acho que finalmente aprendi a fazer contas com o coração. Aquele gesto me marcou profundamente. Vi no meu filho o homem que Ricardo sempre acreditou que ele poderia ser. O mesmo filho que um dia me confrontou por herança, agora compreendia o valor da partilha. E naquele instante, percebi que o testamento que eu havia escrito não era sobre dinheiro, era sobre princípios. Eu havia semeado justiça e estava colhendo transformação. Daniel, observando tudo, apenas sorria. Vó, acho que o vovô está orgulhoso da gente. Toquei o rosto dele com ternura. Ele sempre esteve, meu amor. Só precisava que todos aprendessem a enxergar do jeito que ele via o mundo. O brilho nos olhos de Daniel me fez lembrar o homem que amei, aquele que acreditava que caráter era o único bem que valia a pena herdar. As pessoas da comunidade começaram a reconhecer o trabalho da família. Professores, pais, crianças, todos se reuniam na biblioteca para agradecer. Vocês transformaram luto em vida, disse uma vizinha certa vez. E eu apenas sorri, porque sabia que o mérito não era meu. Era de Ricardo, que plantou valores que resistiram à morte. Era de Daniel, que regou essas sementes. E era também dos meus filhos, que tiveram coragem de recomeçar. Naquela noite, sentei na varanda e olhei o céu estrelado. O vento soprava suave, carregando o perfume das flores do jardim. Pensei em tudo o que havíamos passado e senti uma gratidão imensa. O amor, que um dia me pareceu perdido, agora florescia em novas formas. A justiça familiar havia se cumprido, não pela força, mas pelo exemplo. E dentro de mim, uma voz calma murmurava: Rosa, missão cumprida, mas ainda há mais a viver. O grande dia chegou com o sol brilhando mais do que o habitual, como se o próprio céu tivesse decidido celebrar conosco. Desde cedo, a comunidade se movimentava em volta da antiga cabana, agora transformada num espaço de luz e conhecimento. Balões simples, flores colhidas do jardim e um pequeno cartaz pintado à mão anunciavam: Inauguração da Biblioteca Ricardo Ramírez. O saber é eterno. Olhar aquilo foi como reviver um sonho que começou no meio da dor e floresceu em gratidão. As pessoas começaram a chegar. Vizinhos, crianças, professores, até alguns que eu não via há décadas. Cada um trazia um livro, um sorriso e uma história para contar. O som das conversas se misturava com o riso das crianças e o cheiro de café recém-passado. E no meio de tudo, lá estavam eles, Alex, Mariana e Daniel, lado a lado, organizando os últimos detalhes. A cena era tão bonita que meus olhos se encheram de lágrimas. Era a imagem viva do que Ricardo sempre quis. Uma família unida pelo propósito, não pelo costume. Daniel, com a voz trêmula, subiu no pequeno palanque improvisado e fez o discurso de abertura. Meu avô me ensinou que a verdadeira herança é o conhecimento e que servir aos outros é o maior ato de amor. Enquanto ele falava, vi Alex enxugando discretamente os olhos e Mariana segurando minha mão com força. Cada palavra dele parecia curar uma ferida antiga, como se aquele momento estivesse selando algo maior do que a inauguração, uma reconciliação de almas. Depois, Alex tomou a palavra. Meu pai acreditava que o sucesso sem propósito é vazio. Hoje, eu entendo o que ele queria dizer. A voz dele falhou, mas o público respondeu com aplausos. Em seguida, Mariana completou: Que este lugar seja um refúgio, um lar de sabedoria e esperança. Que ninguém mais precise aprender pela dor o que nós aprendemos pelo amor. As pessoas aplaudiram de pé, e eu senti uma emoção profunda me atravessar. Cortamos a fita juntos, os 4. As portas se abriram, revelando as prateleiras cheias, o chão encerado, o retrato de Ricardo emoldurado no centro da parede principal. A luz do entardecer entrava pelas janelas, iluminando o rosto dele com um brilho dourado. Era como se o próprio Ricardo estivesse ali, abençoando aquele momento. Eu me aproximei da foto, toquei a moldura e sussurrei:
Conseguimos, meu amor. Quando a cerimônia terminou, fiquei um pouco sozinha, observando as pessoas explorando o espaço. Crianças sentadas no chão, adultos lendo em silêncio, idosos sorrindo ao ver o nome de Ricardo estampado na parede. O som das páginas sendo viradas era a música mais bonita que eu já tinha ouvido. Era o som da continuidade. E naquele instante compreendi o verdadeiro significado de justiça familiar. Não se tratava de castigo nem de reparação, mas de restauração. O amor, finalmente, tinha encontrado sua voz, sua casa e seu destino. E de alguma forma, eu sabia que, onde quer que estivesse, Ricardo sorria com aquele olhar tranquilo de quem sempre acreditou que o amor, quando plantado com fé, floresce até mesmo na terra da perda. Algumas semanas depois da inauguração, Daniel apareceu na minha porta com um pacote embrulhado em papel craft e amarrado com um cordão simples. "É pra senhora, vó", disse, sorrindo com aquele brilho nos olhos que sempre me derretia. Sentei-me no sofá, curiosa, e abri com cuidado. Dentro, encontrei um álbum de capa dura, com o nome gravado em letras douradas. Memórias de Ricardo Ramírez. Meus dedos tremeram. Bastou o primeiro toque para sentir que aquilo era mais do que um presente. Era uma ponte entre o ontem e o agora. Ao abrir o álbum, fui recebida por fotos antigas. O nosso casamento, o nascimento dos filhos, os aniversários no quintal, as viagens simples, mas cheias de riso. Cada imagem parecia pulsar com vida. Daniel havia reunido tudo com um cuidado quase sagrado, misturando lembranças da família com fotos recentes da biblioteca. Em cada página, uma legenda escrita à mão. "O amor não morre, apenas muda de forma." Eu li aquilo e senti as lágrimas descerem silenciosas, quentes, como chuva que limpa o que o tempo empoeira. Havia uma página dedicada aos netos, desenhos de Daniel quando criança, bilhetes antigos e até uma carta que ele escreveu pro avô aos 8 anos, dizendo que queria ser um homem bom como ele. Ao lado, uma foto atual. Ele, Alex e Mariana sorrindo juntos, na frente da biblioteca. A legenda dizia: "O que foi dividido pelo tempo, o amor reconstrói." Fechei o álbum por um instante, apertando-o contra o peito e respirei fundo. Era como se cada lembrança, uma a uma, me abraçasse de volta. Continuei folheando e encontrei algo que me fez estremecer. Uma última página, deixada propositalmente em branco, com apenas uma frase no centro. "O legado continua." Daniel explicou. "Achei que a senhora poderia escrever aqui o que quiser, vó. Ou talvez deixar em branco, para mostrar que a história ainda está sendo escrita." Aquilo me desarmou completamente. Percebi que, mesmo sem saber, ele havia capturado a essência de tudo. A vida é um livro que nunca termina, apenas muda de capítulos. Olhei para ele com os olhos marejados e disse: "Você transformou lembrança em eternidade, meu querido." Daniel sorriu, humilde, e respondeu: "Foi o que o vovô me ensinou. Quando a gente ama de verdade, nada se perde, tudo se transforma." Aquelas palavras ficaram ecoando dentro de mim por horas, como uma melodia suave que não se quer esquecer. Coloquei o álbum sobre a mesa da sala, no mesmo lugar onde Ricardo deixava seus jornais. Agora, aquele espaço tinha outro significado, não de rotina, mas de permanência. Era a prova viva de que a memória, quando alimentada pelo amor, não é peso, é raiz. Mais tarde, enquanto o sol se escondia atrás das árvores, sentei na varanda com o álbum no colo. O vento leve folheava as páginas sozinho, como se o próprio Ricardo quisesse ver também. Fechei os olhos, senti o perfume do jardim e pensei: a vida é generosa com quem aprende a deixá-la seguir. E naquele momento, tive certeza de que o amor, o verdadeiro amor, nunca se despede, apenas muda de casa. Os dias seguintes foram diferentes. A casa, que antes abrigava ecos de solidão, agora respirava leveza. Era como se o ar tivesse mudado de densidade, mais puro, mais cheio de significado. Alex e Mariana começaram a visitar com frequência, não por obrigação, mas por vontade.
Às vezes chegavam juntos, outras vezes separados, mas sempre com o mesmo gesto, um abraço apertado na porta. Eu já não precisava cobrar presença, ela vinha naturalmente, como o retorno da maré depois da tempestade. Certo domingo, resolvemos almoçar juntos no jardim, como nos velhos tempos. Daniel fez o churrasco, Alex cuidou do som, Mariana trouxe uma torta de limão, a receita preferida do pai. Enquanto o cheiro da comida se espalhava pelo ar, senti uma emoção que há muito não experimentava. Estávamos ali, os quatro, rindo, lembrando histórias antigas e pela primeira vez em anos, nada parecia forçado. A ausência de Ricardo era sentida, mas não como dor. Era como uma presença suave, pairando entre nós. Depois do almoço, Alex pediu para falar. Mãe, eu quero que saiba que compreendemos sua decisão. Demorei, mas entendi que o que a senhora fez não foi por raiva. Foi por amor. O amor que a gente não soube valorizar. Mariana assentiu, com os olhos marejados. A herança que o papai deixou não está no dinheiro, mas no que ele nos ensinou e no que a senhora manteve vivo. Eu respirei fundo e senti o coração se aquecer. Era o momento que eu tanto sonhei, não de arrependimento, mas de entendimento. Meus filhos, respondi, não há vitória maior do que ver vocês voltando para si mesmos. O que eu fiz foi por vocês, mesmo que parecesse contra. Mariana segurou minha mão e disse com um sorriso terno, agora entendemos, mãe. O dinheiro é só papel. O verdadeiro legado é esse, estar aqui, juntos, de novo. Naquele instante, o tempo pareceu parar. O vento balançava as flores e senti que o próprio universo testemunhava aquele reencontro. Daniel, emocionado, levantou a taça e fez um brinde simples, mas poderoso. Ao vovô, que nos uniu mesmo depois de partir, e à avó, que teve coragem de fazer o que ele teria feito, amar com firmeza. Todos brindamos em silêncio. Não havia discursos, nem lágrimas contidas. Só um sentimento puro de reconexão. Foi ali que percebi. O ciclo havia se completado. Mais tarde, enquanto recolhíamos as coisas, Alex me abraçou e disse baixinho, obrigado por não desistir da gente. Aquela frase, vinda de quem um dia me feriu com o silêncio, foi o perdão mais bonito que já recebi. Mariana encostou a cabeça no meu ombro e murmurou, acho que o papai sempre soube que isso ia acontecer. Eu sorri. Ele acreditava na força da família. Só precisou que o tempo ensinasse o resto. Naquela noite, sozinha na varanda, olhei para o céu estrelado e senti um tipo de paz que não cabe em palavras. A justiça tinha sido feita, mas não nos tribunais, no coração. Ricardo, de alguma forma, havia cumprido seu propósito através de nós. E eu, finalmente, entendi que algumas separações só existem para que o reencontro seja mais verdadeiro. 1 ano depois, o sol nasceu mais suave no dia em que completávamos o primeiro aniversário da partida de Ricardo. Acordei cedo, vesti o mesmo chale azul que usei no funeral e fui até o jardim. As flores estavam vivas, exuberantes, como se tivessem entendido que aquele dia não era de luto, mas de gratidão. Daniel já me esperava lá fora, e logo depois chegaram Alex e Mariana, trazendo uma cesta de pães e um vaso de lírios brancos, as flores preferidas do pai. Pela primeira vez, não havia peso, apenas serenidade. Fizemos uma pequena cerimônia ao redor do banco de madeira onde Ricardo gostava de ler. Alex começou lendo um trecho de um dos cadernos dele. A alma que ama verdadeiramente nunca morre, apenas muda de morada. A voz dele tremia, mas havia firmeza no olhar. Mariana, emocionada, colocou uma foto do pai sobre o banco e disse: hoje não estamos aqui para chorar, mas para agradecer, porque o que ele construiu em nós não se apaga. E Daniel completou: o vovô continua vivo em cada gesto que fazemos com amor. Aquelas palavras ficaram ecoando no ar, leves e poderosas. Olhei para eles, meus filhos e meu neto, e vi nos rostos um reflexo que não via há muito tempo: união. Era como se o próprio Ricardo estivesse entre nós, invisível, mas presente em cada sorriso, em cada olhar cúmplice. Não resisti.
Fechei os olhos, ergui o rosto para o céu e sussurrei: Obrigada, meu amor. Sua missão foi cumprida. Um vento suave soprou, balançando as flores, e senti uma paz que ultrapassa qualquer explicação. Depois da homenagem, fomos até a biblioteca. Lá dentro, o cheiro de livros e madeira encerada parecia mais intenso naquele dia. Uma faixa pendurada dizia: 1 ano de legado. Ricardo Ramírez vive em cada página. Crianças corriam entre as estantes, voluntários conversavam animados, e eu percebi que aquele lugar não era apenas uma homenagem. Era a materialização da fé que Ricardo tinha na vida. Sentei-me em uma das poltronas e observei tudo em silêncio. Daniel lia para um grupo de crianças, Mariana organizava doações e Alex ajudava um idoso a escolher um livro. Cada um ali expressava, à sua maneira, o que significava amar, servir, ensinar, doar. E naquele instante, compreendi que o amor verdadeiro nunca se limita a uma geração. Ele se renova, se multiplica, atravessa o tempo e encontra novos corpos para continuar existindo. Quando o sol começou a se pôr, a luz dourada invadiu o salão e iluminou o retrato de Ricardo na parede. Aquele brilho me arrancou um sorriso. Era como se ele dissesse: Rosa, o amor venceu. E sim, venceu. Não pelo testamento, não pela herança, mas pela transformação. O que começou com dor, terminou em sabedoria. E o que parecia o fim de uma história se revelou o início de um legado que continuará muito além de nós. Ao sair da biblioteca, olhei para trás e vi todos juntos, rindo. Fechei os olhos e senti o coração leve, grato, em paz. O céu parecia mais claro, o vento mais gentil. E dentro de mim, uma certeza suave: o amor não se acaba. Ele apenas muda de forma e encontra sempre um novo lar para florescer. A vida tem um jeito curioso de nos ensinar, às vezes pela dor, outras pela paciência, mas sempre com propósito. Olhando para trás, percebo que cada perda, cada silêncio, cada lágrima foi uma preparação para o que o amor verdadeiro queria revelar. Que nada é em vão quando o coração aprende a permanecer fiel aos seus valores. Quantas vezes você também já se sentiu sozinho, incompreendido, decepcionado por aqueles que deveriam estar ao seu lado? Talvez, assim como eu, tenha aprendido que o respeito e a gratidão não se impõem, se inspiram. O tempo cobra, mas também cura, e quando deixamos o orgulho ceder espaço à verdade, a vida recomeça de forma ainda mais bonita. O que essa história te ensinou? Que o amor precisa de limites para continuar puro, que a justiça nem sempre vem dos tribunais, mas da paz de uma consciência tranquila, que os laços só se fortalecem quando cada um aprende a assumir sua parte, e principalmente que o perdão não é esquecimento, é libertação. Se a jornada de Rosa e Ricardo tocou o seu coração, reflita: o que você precisa deixar ir para que o amor volte a florescer na sua vida? Há reconciliações esperando apenas um gesto de humildade, e há novos começos disfarçados de finais. Às vezes, tudo o que o destino espera é que você tenha coragem de escolher a paz. E se essa história te inspirou, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Aqui, cada história traz um lembrete. Nunca é tarde para reescrever o que parecia perdido, porque o amor, quando é verdadeiro, sempre encontra um caminho de volta.